Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem? Gente, vou fazer aqui a nossa revisão em formato de vídeo para tentar auxiliar vocês no dia da nossa prova. Como a gente está com o tempo meio corridinho, principalmente por conta das nossas aulas, essa revisão em formato de vídeo ela vem justamente para tentar te organizar na hora de estudar, tá? A nossa prova já é quinta-feira, mas aí usa a revisão justamente como uma revisão, tá? Não vai usar ela como base para o estudo. Então, se você já começou a estudar, que era o caso que deveria estar acontecendo, usa agora a revisão para você marcar os pontos que você levou em consideração na hora do seu estudo. E querendo ou não, tudo que eu for falar aqui a gente já falou em sala de aula, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Nossa prova ela tem o mesmo esquema de sempre. São ali 10 questões objetivas, e essas questões objetivas elas são de nível de vestibular. Então, é muito importante a gente ler ela com bastante calma. Não só as questões, mas os textos de apoio que vêm junto com as questões. Fazer um método de análise de todas as questões, e você vai ali tirando as questões que não fazem sentido, e aí você vai pensando e refletindo até você conseguir encontrar a questão que realmente responde o que foi perguntado. Eu acho que esse é o grande ponto em toda a prova que a gente for fazer. Não é a questão que você acha que pode estar certa, mas a questão que você compreende que foi pedido aquilo no enunciado, tá bom? Então, se a gente for fazer uma questão, por exemplo, de estética, não necessariamente a gente vai estar falando sobre o conceito de estética. Pode ser, por exemplo, uma questão sobre o conceito de estética para o Baumgarten, por exemplo. Ou então a estética aplicada na arte para o conceito do Kant. Então, é muito importante a gente tomar muito cuidado na hora de você fazer a sua análise da sua questão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a matéria ela vai estar dividida em estética, conceito de estética, e aí para os filósofos que a gente trabalhou, e o conceito de arte, arte subjetiva, a função da arte, a arte na sociedade industrial. Então, vamos lá, vou tentar ser sucinto e rápido. Primeiro de tudo, a estética ela vai surgir como um conceito lá em 1750 pelo filósofo Baumgarten. E ele vai trazer para a gente uma concepção de que a estética ela é uma maneira de você observar a arte. E a arte, ela não é observada única e exclusivamente pelos nossos olhos, né? A arte, ela é observada essencialmente pelos nossos sentidos, a gente percebe ela pelos olhos, mas a maneira com que a gente internaliza a função da arte, ou então a gente internaliza aquilo que a gente concebe como arte, tá ligada muito mais à nossa concepção, à concepção que a gente tem para formar uma percepção do que é a arte. Então, essa ideia de estética que ele traz para a gente é a maneira com que a gente percebe a arte não só daquilo que é bonito ou aquilo que é feio, até porque a gente compreendeu que isso tudo é muito subjetivo, o que é bonito para mim pode não ser bonito para vocês, e enfim, a gente compreende então que a estética está ligada à nossa ideia de percepção. Toda arte ela vai ter o seu valor estético. E isso, ele é completamente subjetivo, tá? O valor estético, ele é completamente subjetivo, porque ele está ligado diretamente ao nosso gosto. E o nosso gosto, ele meio que dita a nossa percepção do que é arte, tá bom? Não que a gente vai fazer um juízo do que pode ser arte e o que não é arte. A gente vai entrar nesse ponto, mas é a nossa concepção daquilo que pode ser bonito e a percepção daquilo que pode ser não bonito ou feio, né? Então, essa ideia de a gente poder perceber a arte está ligada muito à nossa sensibilidade, tá bom? Então, a nossa sensibilidade, que é fruto de quem a gente é, nossas características, de quem a gente se tornou, aí ela forma a nossa percepção, e a nossa percepção é que faz com que a gente crie um meio para gerar uma ideia do que é uma estética, tá bom? E isso acaba transformando as nossas opiniões sobre o que é bonito e o que é feio, tá bom? Então, a arte também vai trazer para a gente a reflexão interna de quem a gente é quando a gente percebe uma arte, né? Então, você analisar uma arte, você interpretar uma obra de arte, é você mais ou menos entender quem é você, tá? Então, a nossa percepção de arte passa pela nossa sensibilidade, passa pela nossa percepção do que é bonito, o que é feio, para que a gente então tenha uma noção do que é a estética, tá? Quando a gente aplica isso na arte, a gente percebe que a arte ela tem uma função, tá? A arte ela não tem uma função única e exclusiva de ser bonita ou ser feia ou ser analisada pela gente. Ela tem a função de gerar uma reflexão a partir da sensibilidade. Então, toda percepção que é gerada a partir da arte, e isso que passa pelo nosso filtro sensível, né? Tudo aquilo que a gente encontra como bonito e feio, acaba gerando uma função social. Então, quando uma arte ela é crítica a um ponto e a gente não percebe ela, a gente só vai perceber lá no final, aquela ideia do desinteresse, né?
a gente começa então a compreender que toda arte ela tem uma profundidade, e essa profundidade é a função social dela, né? Então, quando a gente para pensar e analisa uma obra de arte, a gente não pode analisar só por aquilo que a gente está vendo. Toda obra de arte ela não deixa de ser um retrato e um reflexo da sua própria sociedade no seu tempo, tá? Então, ela é algo em algum lugar e ela vai ser feita por alguém, e esse alguém tem um sentimento, e esse sentimento ele foi expresso de alguma maneira pela arte, tá bom? Essa é a ideia da subjetividade. A arte ela não é só subjetiva, porque ela tem várias interpretações, mas é porque ela fala sobre um sentimento do artista e como ele expressou esse sentimento. Então não basta só a gente compreender o sentimento, mas a maneira que foi expresso dentro do seu tempo, levando em consideração o seu contexto. Isso tudo passa para a gente, né? Que é a nossa percepção e concepção, tá bom? Vai ter um cara que é o Walter Benjamin, ele vai falar que a arte ela passa por um desafio, né? Quando a gente entra ali com a criação do cinema, ali no finalzinho, meados do século XIX e assim por diante, a gente percebe que a arte ela agora vai ser reproduzida. A obra de arte que antes era uma coisa original, única e autêntica, como a gente viu esses conceitos, ela agora passa a ser reprodutiva. Então, quando a gente usa esse conceito de arte, dentro de uma era de reprodutibilidade, ou seja, quando a gente pode reproduzir o que é arte, a gente então faz uma nova reflexão. Será que a arte, então, ela não perde um pouco da sua autenticidade? Ou seja, ela não perde um pouco da sua originalidade toda vez que ela é reproduzida? Um filme, quando é reproduzido 1000 vezes, ele vai ter o mesmo sentido de que quando ele acabou de ser feito? E aí a gente pode também refletir se isso faz sentido para a pessoa que está vendo ele pela primeira vez ou está vendo ele pela 20ª vez. Então, toda vez vai ter um sentido, uma nova concepção, talvez isso perca a autenticidade. Essa reflexão que o Walter Benjamin vai trazer para a gente, né? O fim da autenticidade está ligado à reprodutibilidade, ao quanto a gente reproduz a arte, tá? Isso também entra também na crítica dos filósofos da Escola de Frankfurt. Essa galera vai fazer uma crítica à sociedade industrial. A arte agora deixa de ser produzida essencialmente pela reflexão ou então pela percepção de um conceito de estética, ela vai ser produzida agora pela parte lucrativa. Então vamos produzir em massa, quanto mais arte a gente produzir, melhor, para que a gente possa vender, e assim a gente perde um pouco daquele que é o conceito da reflexão da arte. Então, a arte não deixa de ter uma função social por estar sendo feita pela lucratividade. Essa é a função social dela. E essa é a nossa função de analisar por que a arte está sendo feita pela lucratividade, tá bom? Então, só para sintetizar, estética, ou seja, aquele conceito que a gente tem de percepção e sensibilidade, função social da arte, a maneira com que a gente enxerga a arte no seu tempo, por que ela foi feita, por quem ela foi feita, a subjetividade da arte, ou seja, a maneira com que aquilo foi feito e qual que é o sentimento que é trazido para a gente, o sentimento que a gente compreende da arte, e a reprodutibilidade técnica dentro do conceito do Walter Benjamin, ou seja, você reproduzir uma arte, será que ela se mantém autêntica? Ou qual que é a concepção de autenticidade da arte, né? Isso tudo inserido num conceito e num contexto de arte num período industrial, é a indústria da cultura, né? Como que a gente enxerga agora a cultura sendo um mercado, sendo uma mercadoria, né? Certo? Gente, lembra, filosofia são conceitos que a gente tem que ter noção. Então não é necessariamente uma decoreba. Não tem como você decorar muito a questão de filosofia, principalmente no primeiro ano. Então a gente está tendo introduções de conceitos. Então, vamos fazer a prova com calma, faça a prova com tranquilidade. As anotações que vocês têm no caderno, elas são essenciais, elas vão ajudar muito na hora da prova. E o vídeo aqui que eu fiz é só para orientar, beleza? Espero que seja útil esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês estudem bastante para essa prova e que vocês vão muito bem, porque eu confio bastante em vocês. Fechou? É isso, pessoal. Bons estudos.